noite, bem-vindos a mais uma noite informativa. Nesta primeira parte nós reservamos para análise e desta feita temos 3 temas e contamos com a presença do Dr. Frangules. Nós vamos começar então por analisar a gravação da conversa do agente S. Esta conversa que gerou muita polémica na nossa sociedade porque destapa alguns esquemas nos meandros da política. Boa noite, Dr. Frangules. Obrigada pela presença mais uma vez. Como é que analisa o conteúdo desta gravação? Bom, em primeiro lugar, boa noite aos telespectadores deste programa. E eu queria, se me permitisse, começar por 2 questões rápidas e interessantes. Uma é em relação à Polícia Municipal. Por acaso, a semana passada nós estávamos a analisar isto. E na terça-feira, se a memória não me trai, eram 6h30, né? Eu vi 2 polícias, portanto, da Polícia Municipal, a fiscalizarem um carro normal, portanto, que não seja da alçada restrita do município, portanto, numa altura em que o cidadão está preocupado em chegar cedo ao serviço e para estar ali frente à veterinária, a faculdade veterinária, aquela hora, não sei a que horas é que há de ter acordado para não chegar tarde ao serviço e no lugar de chegar tarde porque encontrou um engarrafamento ou porque o cara avariou, não, é a Polícia Municipal. Numa altura em que a Polícia de Trânsito, diga-se em bom da verdade, até estivemos a comentar isto, naquela altura a Polícia de Trânsito manda o automobilista passar rápido, que é para não criar qualquer tipo de congelamento. Então, eu queria, primeiro, deplorar esta situação, em segundo lugar, pedir mesmo, encarecidamente, ao presidente do Conselho Municipal a mandar dar instruções de modo a que comporte-se da mesma maneira como a Polícia de Trânsito. De manhã, muito cedo, a preocupação é descongestionar o trânsito. Aquela hora de ponta no regresso, idem. Fiscalização é nestes intervalos. E em segundo lugar, eu queria levantar uma questão que eu quero mesmo que as estruturas competentes tomem isto a peito, a regimentação da capulana. Eu, pelo menos, não concordo. Valorizar a capulana? Sim, senhora. Mas isto tem que ser assim. Olha, vamos passar a usar a capulana, vamos fazer as goiabeiras, vamos fazer as camisas e tudo mais. Agora, dizer, todos têm que pôr o padrão X, porque vem o presidente, vem o ministro e companhia limitada. Olha, não queremos voltar Fala da a Venezuela, não queremos ser Venezuela, a China, tempo das goiabeiras, até os cubanos já não põem assim com aquela regularidade das goiabeiras. Portanto, eu quero levantar um problema e isto que se discuta, e eu sei que muita gente há de concordar comigo. Não há regimentação, porque isto, quer dizer, lembra um pouco voltar ao comunismo. Quer dizer, temos todos que pôr a mesma roupa, não é? Se nós formos a ver na Coreia do Norte, quer dizer, até chegou uma altura em que aquele presidente quis que todos os coreanos cortassem o punk como ele. Quer dizer, isto não pode ser assim. Eu queria levantar esta questão. Retomaremos no outro dia, mas eu já comecei, não concordo com a regimentação da capelana. Vamos valorizar a capelana, sim senhor, mas nós estamos aí para dizer, olha, todos venham na mesma capelana, do gosto do patrão, quer dizer, é a ministra, é o ministro, é o diretor nacional, para a capelana que ele gostou, todos nós temos que gostar. E se eu não gostei? Ponto de interrogação, até a próxima. Agora, voltando a esta questão do áudio, eu nem quero comentar muito, mas deplorar, não é? Primeiro, vamos lá, feitiço contra feiticeiro, estas coisas de gravações, lá está. Nós, a pensar que seremos as únicas vítimas, as vítimas agora são ao mais alto nível. São segredos que era melhor que ficassem lá nos deuses, né? Do que termos este contacto com esses segredos.
Mas dizer que este áudio expõe o presidente. A ser verdade esta gravação, começa logo por dizer que o Chafi, que é o agente S, não é, confirma e diz que não há problemas. Quer dizer, só este é a vontade, não há problemas, não é? Isto expõe uma autoridade e a autoridade suprema deste país, não é? O magistrado número 1, os contornos, não é? De como chega até ali onde está e depois como é que se fazem os lobbies. E eu até chamo isto de pequenos Guptas. Nós já temos o Zuma na África do Sul com uma malária não sei de quantas cruzes politicamente, não é? Por causa lá do Gupta, do grupo Gupta. E nós estamos a ver aqui também o nosso presidente a ser tomado por pequenos Guptas. E qualquer dia ele já não tem ação nenhuma, exatamente porque está comprometido. Nós, se formos a acompanhar as conversas que aqui tiveram, até chegar ao ponto de dizer que, olha, até no tempo do presidente Guebuza era melhor. E tem aqui uma passagem que ele até diz assim, mano, entrei com uma marca internacional, cotei 730 mil, era um concurso. O outro gajo cotou 1,6 milhão, tanto milhões, neste caso concreto, ganhou o gajo. Vais fazer o quê? Barulho? Falei com o Osvaldo. Como é que é? Disse, deixa lá, mano. Quero dizer, isto é sintomático de uma situação má, feia e precária para um Estado. E isto vem a contrariar todo aquele contrato que eu sempre haverei de falar, o contrato social que o nosso presidente, né, fez com o povo moçambicano no dia 15 de janeiro de 2015. Isto aqui é completamente ao contrário. Quando nós formos a ler isto, ficamos atônitos, completamente. Mas vemos aqui as ligações, coincidentemente foi escolhido para ser um dos candidatos, fui chamado, disse, Chafi, ajuda-me, ajudei a ser presidente. Imagina isto, mas é só ver, quer dizer, eu nunca imaginei, né? Imaginava que ele tivesse recebido o apoio ao mais alto nível, mas aquele nível, né? E depois mais, foi quando disse, você dá um bom coiso. E eu disse, nada. Estava o Celso, estava o Max, estava o Osvaldo, acho que este Osvaldo é o Pittsburgh, né? Estava a Catita, a Catarina Demande, até trata por Catita, chefe do gabinete de Inhusse, e Nora de Chipande. Eu disse nada. Quando disse que era para seres ministro, não disse para ser ministro. Disse, tu dás um bom ministro do desporto. E ele disse, não, eu não quero lá à frente, diz, não se rouba nada. Quer dizer, eu não quero continuar, mas simplesmente para dizer que isto expõe completamente. É caso até para se dizer o rei vai nu. Mas, na sua opinião, Dr. Frangoles, qual seria o alcance da divulgação destas conversas? Quem queria atingir a quem e porquê, na sua análise? Porque também quer-me parecer que quem estava a gravar era supostamente o Zófomo, que na conversa pode-se notar que ele simplesmente limita-se a responder sim, sim, e até, de certo ponto, a tentar cutucar a vara, como dizem os brasileiros, para que o outro falasse. Como claro, analisa? Acha que o Zófomo é supostamente, né? um agente da secreta? Eu supor que é da secreta? Não, estou a dizer... O Zófomo é. O Zófomo é do CIS.
Não há qualquer tipo de dúvida. Aliás, mesmo quando for do julgamento, isso vai passar, não é? Pelo menos por uma, duas, três perguntas para justificar determinadas coisas. O ter a arma, etc, etc. O ter aquele negócio que ele tinha, porque ele tinha detido o negócio do ZTZ, se não me engano, que é o de telecomunicações. De um país como este, não se pode ser sendo uma pessoa vulgar. Quer dizer, era preciso ser-se um país democraticíssimo, não é? Portanto, isso não passa pela pergunta, nem precisa resposta. Ele é da secreta. Agora, pode ser que ele tenha extravasado até, não é? Ou estava a extravasar. Portanto, ao gravar, que missão tinha, o que é que ele pretendia no futuro, isso talvez. Agora, que ele seja, até ainda é, porque ainda não saiu aí, que foi corrido. Mas questiona-se muito que esta gravação tenha caído nas mãos da imprensa. Acha que é um interesse obscuro ao se colocar, por exemplo, uma gravação dessa a um jornal muito conhecido da praça? Quem teria objetivo de manchar ao Presidente da República? Aí eu não posso especular. Não posso especular. Não seria o próprio Zófimo, porque ele está preso, naturalmente. Quer dizer, é uma suposição. Seria uma especulação também. Exato. Até o ser ele, nós chegamos a partir, digamos, do seu comportamento na conversa, né? Mas nem é por isso que nós temos, digamos, que elementos, né, para afirmarmos categoricamente que ele é que teria gravado. Ele bem podia até ter mandado, ou simplesmente o conhecimento de que as minhas chamadas estão sendo gravadas, leva também a este tipo de comportamento. Portanto, nós não podemos afirmar nem negar, né? Mas óbvio que de um lado há uma vontade e do lado dele há uma gestão, né? E provavelmente ele estaria a gravar. No caso contrário, tinha o conhecimento de que está sendo gravado. Pelo menos isso. Agora, se estava sendo gravado, não é ele que de certeza põe, portanto, a circular a gravação. Se foi ele, então ele é que põe. Só aquela pessoa que pôs a circular é que deve responder a pelo menos umas perguntas que fez. Mas objetivos, aí pode-se especular à vontade. Estamos hoje a 24 ou 25, não é? Sim, a 25. Estamos a escassos dias do Congresso. Há uma intenção de beliscar a imagem do chefe de Estado para chegar enfraquecido neste Congresso. Sim, nós estamos a ver, por exemplo, o Presidente, quando faz estas visitas a Gorongosa e outro tipo de exercício político que faz, ele pretende também chegar forte no Congresso, né? Porque aí a voz fininha se sabe que há uma ala que até já fala em se avançar com uma candidatura, né? E a ala do atual presidente, que tem a ala, logicamente que tem de se defender. Tanto é que fala-se aí em escassos dias, há de haver um acordo, estamos todos expectantes, né? Há de haver um acordo com o presidente da Renamo, porque, pronto, ele quer chegar muito forte, portanto, no Congresso. E, possivelmente, não é? Venhamos também a ser, digamos, interpelados por outras informações, sobretudo para quem está lá, para poder pôr-lhes numa situação, digamos, de uma situação nublada, não é? Com objetivos, não é? Bem calculados. Isto é um xadrez. Quem ganha? Vamos ver no fim
do jogo, né? De xadrez. Né? Pronto. Mas que tem objetivos, tem. Nada é feito por acaso. Exato. Nós vamos então passar para o nosso segundo tema. Vamos falar um pouco, para ouvirmos então a opinião do Dr. Frangules com relação a este conflito de interesses no processo de recapitalização do Mosabanco. Dr. Frangules, o que é que tem a dizer rapidamente com relação a este tema? Este tema eu até nem gostaria que fosse rapidamente, apesar de que já foi escalpelizado. Mas é de um tal interesse econômico, financeiro, é de um tal interesse político até. Porque a política não se pode cindir da economia. Eu até porque gostaria, mas não houve tempo até de falar com a programação, que se puxasse quando nós analisamos isto em primeira mão e nessa altura tecemos o que tecemos e deixamos a nossa opinião, juízos, né, de valores, juízos de ciência que pura e simplesmente, pelo menos pela decisão que viria a ser tomada depois disso, foram ignorados. E eu vou começar até por aquilo que ouvi dos meus colegas aqui, assim, não deixaria de dizer que eu vi aí um apelo para um meio termo, né? Um meio termo, e que esse meio termo seria aceitar o que aconteceu e continuarmos. Não. Por ponderar interesses, né? Os interesses, digamos, supremos do Estado. Não. Para mim, o meio termo seria salvar os atos realizados. Isto é preciso que não se prejudique os terceiros de boa-fé. E isto até porque é de direito, não é? Porque ponderar interesses abre um péssimo e um gravíssimo precedente. Não vou dizer mais que isso. Um gravíssimo precedente. Nós já temos muitos problemas e eu não sei se a apetência é simplesmente andarmos de problema em problema. Ora, nós criamos as instituições e temos que respeitar as instituições que criamos. O Estado, não é, produz a lei, mas para o mesmo Estado se regular por essa lei. Nós vimos a Comissão Central de Ética Pública. É verdade que a sua produção, as suas decisões não são vinculativas, não é? Mas elas exercem, não é, uma, digamos que, autoridade, não é, de advocacia, uma autoridade moral dentro do país. Ora, não há dúvidas, por aquilo tudo que foi tecido, que o governador do banco, Rogério Zandamel, violou de forma clara a lei de propriedade pública. E nós vimos por quê. Né? O PCA do Mosa, João Figueiredo, está a exercer o cargo de forma ilegal. Por quê? Porque ele foi convidado, né, a pertencer àquela comissão que teve que escrutinar quem devia ser, não é, o banco escolhido para capitalizar. E depois daquilo que nós ouvimos como explicação, que não se viu ninguém, aliás, porque alguns interessados foi-se ver que eram indivíduos, eram agentes, portanto, econômicos que estariam envolvidos no branqueamento de capitais. O que, entre parênteses, considerei até uma acusação grave, não é? Dito isso pelo xerife da nossa economia e finança, e que depois não se seguiu nenhuma informação. O que é que foi feito? Então, o governador do banco constata
que alguns dos concorrentes, não é branqueador de capitais. Branqueamento de capitais é crime em Moçambique. Então, o que é que fez? Não se disse mais nada. O governador do banco insurgiu-se até contra o povo moçambicano, porque, na sua opinião, não é, o povo moçambicano devia celebrar esta sábia, esta douta, esta clarividente, corajosa e patriótica decisão. Ora, isto é bastante grave enquanto acusa, não é, o soberano, acusa o titular da soberania, não é? O Banco de Moçambique não está fora dessa soberania. Era o que faltava. Ele defendia que o processo tinha sido limpinho, limpinho, que nunca na vida dele tinha visto processo igual. E agora pergunta-se, o que é que ele diz? Ele tem que vir a rebater, ele não pode esconder-se. E o João Figueiredo rematava: salvamos o banco, reforçamos o sistema financeiro e contribuímos para a estabilidade econômica. Salvamos o país de um descalabro financeiro e econômico. Mas eu pergunto, violando a lei? Santa Bárbara. Violando a lei? Não lembra o diabo. Era o que faltava. Portanto, nós não podemos nunca subestimar isto. Mas vamos ver os pecados. Já estou a acabar. A Coanha, nós dizíamos e reiteramos, não podia subscrever o capital do Moza em sede de um processo conduzido pelo próprio titular, não é? Da entidade disciplinadora e supervisora dos bancos comerciais, o governador do banco. Ele apareceu simultaneamente como PCA, não é? Da subscritora Corranha, e por outro lado, o governador do banco, não é? E mais a Corranha, é detida inteiramente pelos trabalhadores do BM. Portanto, ele, nos dois sítios, né, é chefe. Portanto, a detentora Corranha e, do outro lado, o próprio Banco Central. Portanto, não se justifica. Outra violação, não é, da lei de probidade pública é o governador do banco ter nomeado João Figueiredo para dirigir a comissão de avaliação. Isto tínhamos visto, não é? Exato. Então, mas este processo... o João Figueiredo, que devia liderar a seleção das propostas para a recapitalização do banco, e mais tarde o mesmo selecionado é indicado como PCA do banco selecionado pelo selecionado. Quer dizer, isto aqui parece uma repetição até desnecessária, mas é mesmo assim. Só me lembra um pouco a Fulgêncio Batista, né? O ditador de Cuba, quando dizia, olha, depois do golpe, nomeie-me, indique-me presidente e eu vos indico ministros, né? Isto, quer dizer, é um pouco assim, diz o Fidel Castro na história, mas a pessoa verá. Há aqui um conflito de interesses muito sério, né? Muito sério. Não fica bem pôr-se em causa a seriedade de um governador, de um banco central, de um país, né? E pior ainda, porque ainda recrutou a administradora, Joana Matsombe, que acabava de ficar reformada, exato, também para administrar os destinos deste banco recapitalizado. Portanto, isto foi de conflito em conflito. Ora, vamos terminar com as consequências. Exatamente. Claramente. O que é que acha que deveria... A decisão de adjudicação unilateral do governador do BM deve ser declarada nula. Isto não é mais do que uma repetição do que dissemos desde o primeiro dia que começamos a atacar este problema. As nomeações declarar-se anuláveis. Portanto, o processo deve ser repetido. É verdade que o governador do banco pode se basear nos vários valores que tentou emitir, mas incluindo a opinião iuris, a opinião de direito, que teria vindo, se a memória não me trai, que teria vindo da Procuradoria-Geral da República, não é? Que dizia que não havia problema.
Eu lembro que na altura se falava de um parecer vindo de lá. E eu quero lamentar o facto de um órgão de tão grande prestígio induzir um órgão também de tão grande prestígio como o banco emissor, o Banco Central deste país, em erro. Não fica bem. Também, ao nível da Procuradoria-Geral, devem refletir. E eu trouxe a Constituição, não é prática, para poder ler, porque senão ainda pensam que eu ando a inventar coisas, não é? E nós temos Ministério Público no artigo 234, não é? Seu número 2 diz: no exercício das suas funções, os magistrados e agentes do Ministério Público estão sujeitos aos critérios de legalidade, de objetividade e isenção. Não há aqui referência a um critério de oportunidade. Não existe aqui. Porque agora, como estamos perto das eleições, não vamos acusar este processo, vamos acusar depois. Não tem aqui. Esse livre arbítrio, isso é no direito administrativo. Ora, o Ministério Público não é nem peixe, nem carne, não é um órgão do Estado, não é? Stricto sensu, como também não é um órgão da administração da justiça stricto sensu. Está ali no meio. Ele tem esses critérios que acabei de ler, que é para poder exercer a sua função como um órgão da administração da justiça. Mas tem o critério de sujeição às diretivas de ordem, portanto, um princípio de respeitar a hierarquia. Mas não tem, portanto, o poder discricionário. Mas olhando, Dr. Frangules, pela questão da salvação de empregos, por exemplo, tanta gente a trabalhar no Mosabanco, se esse processo voltar a ser reestruturado, é capaz de... Ninguém está a defender que se feche o banco assim à semelhança do nosso banco. Não. A verdade é uma. Eu fui claro, a última vez que eu estive aqui, em relação a este assunto, que o governador do banco não demonstrou ter esgotado todos os mecanismos. Simplesmente veio dizer que não encontrou naqueles concorrentes. Mas aqui está o problema. O problema que eu até trago aqui o Código Civil, só para ler uma única coisa, no 261, negócio consigo mesmo. É anulável o negócio celebrado pelo representante consigo mesmo, seja em nome próprio, seja em representação de terceiro, a não ser que o representado tenha especificamente consentido na celebração ou que o negócio excluir, por sua natureza, a possibilidade de um conflito de interesse. Este é o Código Civil. E o Código Civil vai exatamente regular quase o resto da matéria, tanto da lei da propriedade pública e tudo mais. Mas o que é que eu estava a dizer? Não provou, não mostrou, não demonstrou que esgotou os mecanismos. E depois, a própria lei da probidade, não é? Tem um artigo que diz que tem que evitar que se suspeite, não é, da conduta do agente. Ora, o facto de ser ele o árbitro e jogador ao mesmo tempo, ele não pode afastar, não pode provar que ele não arrumou o processo de modo a que não existisse candidato ao nível interno a concorrer, portanto, àquele processo, ou aquele concurso, passe aqui a repetição. E com o objetivo de depois tomar a decisão que tomou. Portanto, aqui é que está o grande problema. Porque eu sei que os bancos, a sua capacidade vai até aqui, e eu subo um bocado a fasquia até aqui.
eu sei que eles não hão de poder, porque eu tenho uma reserva mental para depois eu poder desviar este processo para onde eu quero, onde ele também faz parte. Ele é administrador, não é PCA da Coanha, ele é presidente de todos os associados da Coanha. Portanto, aqui está um conflito de interesse, mas um conflito abismal. Mas acha que neste caso será posta a legalidade neste processo ou será o feito pelo não feito? Devia ser reposta. Se não for reposta, infelizmente, é o país em que estamos, um país de bananas. Porque a legalidade tem que ser reposta. E eu não acredito que estão esgotados os mecanismos. É verdade que eu ouvi aí alguns colegas meus a dizer que não, já estão atos realizados e tudo mais. Mas não há nenhum problema desde que se salve os terceiros de boa fé. A verdade é que nós saímos manchados, e mais manchado sai até o próprio governador. Olha, eu era um grande adepto do governador, grande fã dele. Ele veio aqui, quer dizer, eu há muito que não ouvia aquilo que eu ouvia sair da boca dele. Estou habituado a ouvir chorilhos, mas eu ouvi, fiquei fã, já estava quase a passar para a adoração mesmo. Mas a partir deste processo, muito mal explicado, eu sou jurista, eu sou professor, quer dizer, até de filosofia. Então, não é com meia tigela, não é, de argumentos que você convence um indivíduo mais ou menos desse quilate. Portanto, eu logo que eu ouvi aquilo, fiquei com os tímpanos feridos. E eu disse, até recebi chamadas telefónicas, recebi algumas pessoas que tentaram vir-me convencer quando eu estava a preparar o programa para aqui, porque eles sabem que eu preparo o programa a quinta e a sexta. Eu disse, não, vamos desculpar, mas ou eu falto ao programa, ou eu, se tiver que ir para lá, ou a programação retira o tema, ou se não retirar, eu não tenho outra coisa a fazer, senão dizer o que deve ser, o dever ser, ponto final. O resto é cantiga. Eu não tenho que bajular a ninguém, não devo a ninguém. Eu digo o que me vai na alma, não sou perfeito, às vezes me engano, mas parece que acerto mais vezes que me engano. E neste caso concreto, ainda não havia muitas opiniões, creio eu, até porque algumas coisas omiti. Eu lembro que um professor de economia dizia umas coisas que eu disse, antes que seja acusado de ser sei lá o quê, mas pronto, há de haver tempo de um dia voltar a tomar isto. Mas nós notamos o silêncio da Procuradoria-Geral da República com relação a este assunto. Como olha para esta questão? A Procuradoria já nos habituou, e pior, porque se eu não estiver em erro, em relação a esta situação, referiu-se aí em algum momento que a Procuradoria-Geral da República teria emitido uma opinião juris, uma opinião de direito, um parecer. E se emitiu um parecer, não restam dúvidas que, quer dizer, está com um problema, e não sei o que andou por detrás da produção até desse parecer. Porque isto é um bocado assim, né? Então, está, digamos que, meio amarrado, constrangido, porque, de facto, depois de emitir uma opinião jurídica, e é autoridade para emitir uma opinião jurídica, para aparecer a dizer, não, desculpe, isto lembra um pouco aquela questão dos médicos, que tentou-se misturar ali alhos com bugalhos, porque foi-se buscar o ato médico e não sei o quê. Não. Lá, o artigo que vem na lei da ordem dos médicos diz que quem deve licenciar os médicos é a ordem. E não entra lá no ato médico, que é um crime, quem realiza o ato médico sem que esteja
digamos, capacitado, licenciado, etc, etc. É outra coisa. Então, nós, por vezes, queremos que a lei fale a nossa linguagem. Isto é um problema de interpretação. E como, já sabe, os juristas têm muito disso, ora, interpretação autêntica, teleológica, por aí em diante. Então, acaba-se confundindo as pessoas, mas com uma coisa tão clara, que nem a água. Então, eu não tenho dúvidas que a Procuradoria-Geral da República sente-se embaraçada porque emitiu uma opinião. Eu não estou a ver outra entidade. Não foi o tribunal, que nem é o papel do Tribunal Administrativo, enquanto que a Procuradoria-Geral é o papel dela opinar, portanto, dar opinião aos órgãos do Estado que peçam, até o Presidente da República pede uma opinião, não é? A Procuradoria-Geral emitiu uma opinião dando aval. Mas, afinal de contas, estava não digo a ludibriar, mas a induzir o governador do banco em erro. Eu, se fosse o governador do banco, eu até pegava isto como cavalo de batalha. Eu fui induzido em erro. Eu não sou jurista, eu sou economista. E que economista? Venho de lá, onde a economia foi, digamos que, aperfeiçoada. Embora tenha nascido lá no mundo dos árabes, né? Como dizia o meu professor, que os árabes, né, os muçulmanos, ou lá o que seja, eles não têm muitos problemas porque praticam. E os brancos ocidentais, esses não têm problemas mesmo porque eles é que inventaram a economia. E nós outros não praticamos e nem inventamos, então não há dúvidas como é que a gente tem problemas em direito comercial. Exato. Vamos então passar para o nosso último tema desta noite. Vamos falar das eleições em Angola. Os resultados finais não foram ainda divulgados. Como sabem, Angola foi a voto anteontem, dia 23, e até ontem os resultados preliminares davam vitória ao MPLA, o partido que está desde sempre no poder, desde 1975. Ontem o MPLA estava com uma vantagem de 64,57% contra os 24,04% da UNITA e, por último, está a Casa C com 8,56%, mas estes números alteraram hoje, são provisórios ainda. O MPLA está com 61,10%, seguido da UNITA, que está com 26,71%, portanto subiu a mais 2% comparativamente ao resultado de ontem, que estava com 24%, e por último está a Casa C com 9,46%. Também teve uma ligeira subida, 1%, quase 2%. Dr. Frangules, como é que olha para as eleições em Angola? Os observadores dizem que estas eleições devem servir de exemplo para os outros países africanos porque decorreu dentro da normalidade. Com ceticismo. Quais observadores? Um dos observadores é o antigo presidente da República, Joaquim Chissano. Bom, eu vou dizer uma coisa. A única coisa que nós podemos aprender destas eleições é só a velocidade da divulgação. E quero-me parecer que até agora não há divulgação oficial. E causa-me espécie é o partido no poder veio a correr para vir dizer que ganhou.
a CNE é o órgão que tem a competência de fazer isso. Os partidos concorrentes deviam esperar, não é? É verdade, ansiosamente, mas com os seus dados na mão, à espera de ouvir os resultados do órgão competente para depois reagir. Começou o MPLA e depois já veio a UNITA, por sua vez, a dizer que não, aqueles resultados não são os mais. Mas é preciso dizer uma coisa, que as eleições em Angola estão rodeadas dos mesmos problemas de sempre e os mesmos problemas das eleições africanas. Quais seriam estes problemas? Número 1, nós encontramos o problema da credenciação dos delegados de lista, nós encontramos problemas de credenciais enviadas para os partidos, sobretudo da oposição, faltando 2, 3 dias, né? Nós encontramos credenciais que vão cair em postos, né, assembleias de voto que não são, né? Encontramos problemas que nós até já não temos, né? Eu sou delegado, né, de lista, sou fiscal aqui na zona da cidade, mas eu vivo na periferia, vivo no Jardim, estou recenseado lá, mas porque eu fui indicado para trabalhar aqui, eu devo votar no posto que está mais perto. E eu estive a escutar atentamente, não é? Ainda existe esse problema. Mas a distância, quer dizer, aquilo até parece um conto de fadas. 900 quilómetros. Mas a culpa é da oposição que não se tem organizado para os pleitos eleitorais? Mas é a oposição que faz a credencial? É a oposição. A Ana Maria é indicado para ir, por exemplo, observar as eleições. Não é? Existem observadores e está, portanto, recenseada. Não é do partido, é de uma organização civil. Não é? E indicam-lhe para Nampula, para ir observar as eleições em Nampula. O que é que diz a lei eleitoral? Votar no local. Chega lá no local e diz, não, o teu nome saiu em Maputo. Só pode votar em Maputo. E a votação decorre num dia. Portanto, e isto não acontece por acaso. E nós, se formos a ver, são os mesmos problemas, e mais alguns diferentes, né, vão variando segundo os casos, né, mas a base é a mesma, e que essas eleições não são transparentes. Por isso eu perguntava, mas quais observadores? Eu acredito que deve ter acompanhado que Angola não deixou entrar nenhum observador ocidental. Tudo bem? É claro que há onde vir não sei como é que devo chamar, os nacionalistas, né, africanos, a dizer que não, mas nós não podemos fiscalizar os nossos processos. Mas porque nos fecharmos? Resolvemos nós. Quem não deve, não teme, né? Exato. Então, por que é que nós fechamos ao mundo? Porque as eleições não é só a votação. As eleições é um conjunto, né? Um conjunto de exercícios que se fazem antes, na hora da votação e depois da votação. E que precisam de ser observados. Mas, ao não permitir, não é, que esse conjunto de ações seja observado, não está a permitir, portanto, uma transparência. Eu não sei como é que depois vai dizer esses que foram. Eu lembro ter visto aí que foi o representante do ex-presidente de São Tomé, o Ramos Horta, do Cabo Verde também foi, né?
Portanto, uns tantos quantos observadores, até amigos, né? Mas faz-me confusão esta questão da observação. Se um processo é limpo, para que é que servem os observadores? É que nesta coisa de eleições é preferível usar aquela máxima: confiar é bom, desconfiar é melhor. É melhor. Ok? Porque até nos Estados Unidos nós já vimos aquele caso do Al Gore, até com a votação eletrônica, né? Com George Bush filho, acho que foi a última eleição. E ainda agora, mas agora foi um bocado mais sofisticado, que foi o ataque lá aos e-mails, não sei até que ponto. Rússia. Portanto, para dizer que isto aqui é qualquer coisa que ultrapassa as nossas capacidades. É preciso que se diga: as eleições de 2008, as eleições de 2012, não foram eleições sem problemas em Angola. Não é por acaso que o Savimbi até se chateou e regressou à mata, não é? Então, dizer que para que observadores se as eleições são transparentes? Quando é que foram? Porque se chegar a um estágio em que se diga: não, já aqui não há potência de fazer fraude, nós podemos realizar as nossas eleições sem qualquer tipo de observação. Até porque os observadores chegam aqui, trazem o seu dinheiro, vêm gastar, não estou a ver qual é o custo com os observadores. Exato. E se você não deixa eles entrar, por quê? Aceita outras coisas. Está aí a negociar com o Japão, com a Bélgica, com a Holanda, está aí a negociar com o FMI, quer o dinheiro. Mas para isso, sim. Mas quando é para fazer as eleições, não aceita que seja observado. Não aceita ser observado. Por quê? E nós sabemos que os partidos que estão no poder, isto é uma guerra, né? Os partidos que estão no poder fazem tudo para nunca abandonarem o poder. São empurrados. Eu ouvi aqui, né? Eu respeito todas as opiniões, até que avança 50 anos, né? Mas eu não acredito que, de facto, nós fiquemos 50 anos sem uma mudança, sem uma alternância. Aliás, diga-se, bom da verdade, que fica sempre uma pulga na orelha depois das eleições. Porque nós vemos tanto exercício no sentido contrário, né, à limpeza das eleições, que nós não podemos afirmar que o que se declara que ganhou, ganhou de facto, ganhou de verdade. Então, o que eu digo é que no dia que o partido no poder ficar sem o domínio das forças de defesa e segurança, porque todas as eleições que têm havido em Moçambique e essas vitórias não são vitórias do Partido Frelimo, são vitórias da intervenção rápida da polícia e até da secreta. Tudo bem? Então, o que acontece é que nós vemos a polícia de intervenção rápida a cercear, portanto, o direito da pessoa votar à vontade e até fiscalizar o seu voto. Eu lembro que a última eleição, o presidente da CNE foi capaz de dizer, não é? Alto e a bom som, depois de votar, ir para casa. Mas nós, se formos a ver onde a oposição ganhou os municípios, não é? Qual foi a estratégia? Foi votar
e não abandonar o local. E nós ainda vimos os escândalos que foram frustrados, não é? Em Climane, em Nampula e tudo mais. Como é que vai dizer ao eleitor votar e ir para casa? Mas nós vamos lá por partes. Não sei em Angola, mas voltemos para Moçambique para podermos fazer o leal. Nós vimos, até porque devo dizer que em Angola ainda aconteceu alguma coisa, só que eu não tenho como perguntar se fizeram o mesmo que se faz em Moçambique. É que quando começou a votação, a oposição estava à frente, mas a partir das 22 horas começou a decrescer. Não sei se tem essa informação. Vem aí nos YouTubes, ok? Nós aqui tivemos o mesmo problema em 2013. Quando um candidato na cidade de Maputo, pela oposição, estava à frente, não é? Desligou-se energia. Não só num posto de votação, em vários bairros. E quando voltaram a dar energia, o candidato da Frelimo estava à frente. Então, aqui não podes dizer que a limpeza, a transparência no processo, no dia que o processo for transparente, então nós vamos fazer continência. E é uma questão que foi levantada ontem, que está ligada a esta questão do povo angolano durante muito tempo ter reclamado do governo do dia, ou seja, da governação de José Eduardo dos Santos, e nas eleições este mesmo partido MPLA estar a vencer. Como é que analisa esse paradoxo? O governo não é de José Eduardo dos Santos. Para o povo que sofre, não é? Problemas do desemprego, da fome, o governo é do MPLA. É como aqui, o governo é da Frelimo. Será por ele? Há um determinado nível para cima que analisa as coisas mais profundamente, mais cientificamente, mais academicamente. É que entre o José Eduardo Santos, a oligarquia, não é? E tudo mais. Mas há um nível médio para baixo, é o governo do MPLA, é o governo da Frelimo. Portanto, aqueles jovens, né, que estão chateados com o sistema, não estão chateados diretamente, concretamente com o José Eduardo Santos, porque eles já se aperceberam que é um sistema. Estão chateados com o MPLA. Eu vi todas essas opiniões que não, porque já se mudou do José Eduardo Santos. Não se mudou nada. Mudou-se o sistema. Mas poderá haver... É a mesma coisa entre nós aqui. Ele ficou não sei quantos anos, corresponde às mudanças que nós tivemos de candidato do mesmo partido aqui. E nós continuamos com os mesmos problemas. Pelo contrário, à medida que o tempo vai passando, isso eu já disse, e quando chegarmos à hora vamos dizer mais, é que nós agora só falta um dia declararmos que somos um estado dos escândalos. Todos os dias. Mas poderá haver uma mudança? Os angolanos podem esperar uma mudança com este novo candidato? Nenhuma. Nenhuma. Ele pertence à mesma oligarquia. Nenhuma. Não, mesmo que veio aqui dizer que, olha, temos que ter cuidado com esses malandros. Ou é o Vicente? É o mesmo. É o mesmo. Malandros quem são? São os partidos da oposição. Faz-se democracia sem oposição? Não. Portanto, espera mudança. Uma pessoa com uma mentalidade tacanha como essa, não é possível. Ele tem para si que o melhor é o partido único. Libertador. O partido libertador. O sistema, a filosofia desse partido é comunista, centralista, marxista, leninista, ponto final, nova linha. Não aceita mudança, não vai ser assim uma mudança pacífica. Olha, há de ver que é verdade. Não há de haver mudança nenhuma com o Lourenço. É ministro de quê? Da Defesa. E é preciso ver, até eu estava aí a ver um YouTube, né, em que um repórter
da TV Zimbo, estava, portanto, a entrevistar o chefe da bancada da Assembleia da UNITA, mas quando começou a mexer nos assuntos essenciais, ele estava a ouvir aí já umas instruções e virou as costas e foi embora. Ele continuou a falar, sei lá com que órgãos de informação que estava a falar, menos aqueles órgãos de informação que são vistos e ouvidos ali em Angola. Aliás, com relação a esta questão de imprensa, a única coisa que manchou este processo eleitoral em Angola está ligada à questão da TV pública de Angola ter dado mais espaço, claro, ao MPLA, e a rádio. A rádio ida. E é o que acontece aqui. Não é diferente, a escola é a mesma. Eu já disse que a escola é a mesma. Não há diferença nenhuma. Eu disse, a escola é a mesma, nós vamos encontrar os mesmos problemas que encontramos aqui. Quando começarem as eleições, vai ser na televisão de Moçambique, dos nossos dinheiros, na rádio de Moçambique, dos nossos dinheiros, a toda hora e momento, só a ouvir publicidade política e tudo mais. Portanto, não tem diferença nenhuma. E o que é que Moçambique pode tirar de bom neste processo eleitoral em Angola? É o tempo só de publicação. Parece que a publicação vai ser mais ou menos cerca de 72 horas no máximo, pelo que parece. É a única coisa, mas não o valor dos seus resultados. E eu digo que, se não se mexer a nossa lei, nós vamos realizar as eleições de 2018 nas mesmas condições de 2013 e 2014 também. Porque não é coisa difícil. Mesmo assim, torpedeia-se os resultados. Mas, no mínimo, não é? Afasta-se, não é? A dúvida, a suspeita. Porque quanto mais forem demorados os resultados, mais suspeitas se levantam. E o nosso caso, ficamos 45 dias. 45 dias com os opositores a reclamarem e a pedirem a prova física, como nós vimos, onde é que estão o justificativo físico, né? Trouxe a justificação eletrónica. A justificação eletrónica é o homem que faz os resultados. Então, não é possível, se não se mexer a lei eleitoral, porque mesmo mexendo essa lei eleitoral, nós somos produtores de muito boas e bonitas leis, mas somos os piores materializadores. Muito bem, nós vamos dar por encerrada esta parte de análise, vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos para a atualização das notícias. Obrigada, Dr. Frangules. Até para a semana.